Bom dia, gente! Tá começando mais um Pod Café, o único podcast que tem aroma e eu tenho certeza que você consegue sentir aonde você estiver. Roda a vinheta, produção! Muito prazer, se você ainda não me conhece, tá começando a assistir o nosso podcast agora. Eu sou Giovana Lopes, a apresentadora do Pod Café, e aqui do meu lado está ele, meu companheiro de programa, Pedro Melo Júnior. Bom dia, Pedro! Bom dia, Giovana, tudo bem com você? Que sabadão maravilhoso, estamos hoje aqui no mais um podcast, Pod Café, né? E hoje na companhia do seu Bento, presidente da Didi. Uau, então hoje vai render muitos assuntos. Muito. Bom dia, Bento, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada por, aceitar o nosso convite, vir aqui no nosso programa bater um super papo, super descontraído. É um prazer, com esse cheirinho de café, então, muito melhor. O senhor gosta de café? Claro. Então eu acho que a gente já pode iniciar o nosso podcast com ele, Mimo! Bom dia, Mimo! Bom dia! Ô, Mimo! O melhor café de sábado é aqui! É aqui. Já pega o seu café aí pra gente, já tomar o nosso café. Pede seu café aí pra acompanhar a gente aqui hoje, que vai ser sensacional. Obrigada, Nós estamos aqui com o seu Bento, da Didi, tá? Numa parceria que já tem alguns anos, com a Bit Coffee. Tá naquele jeito. Perfeito, muito Então vamos obrigado. brindar Um brinde, seu ao Bento, um nosso brinde, brinde. Giovana. Sensacional, um ótimo programa pra todos. E já quero iniciar chamando ele aqui pra participar do nosso bate-café aqui, o Caio. Caio, Ô, entra Caio, vem aqui! aqui com a gente, Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Você gosta de café? muito. Mimo, precisa trazer um café pro Caio aqui. Caio. O quê? O Caio? Mais um? Caio, beleza? Sente o cheiro. Você gosta de café? Muito. Ele é do nosso. Vou deixar aqui pra você, tá bom? Obrigado. De nada. Então, gente, pega o seu café, brinda aí, já vamos começar o nosso bate-café tomando café juntinho. Estamos aqui com o Bento, como o Pedro falou. Bento, eu já vou iniciar o nosso bate-café com uma pergunta, sobre o síndrome de Down. Em nossa pesquisa sobre a síndrome de Down, encontramos informações variadas. E às vezes elas são muito desorganizadas, a gente sabe, isso é um fato. Na sua visão hoje, tá? Quais são os principais desafios que a gente ainda pode enfrentar nas informações e conscientização sobre a síndrome de Down? Olha, a síndrome de Down teve, assim, um progresso muito grande do ponto de vista da conscientização, do ponto de vista da organização mesmo, das entidades. Por exemplo, se você vê, nós estamos aqui com o Caio. Na época em que o Caio nasceu, a gente tinha poucas publicações especializadas a respeito e que diziam que possivelmente uma pessoa como o Caio iria viver no máximo até os 30 anos de idade. O Caio já passou dessa idade e está muito bem, obrigado. E vai muito mais além, se Deus quiser. Graças a Deus. Então, o que aconteceu foi que nesse período houve uma evolução muito grande dos estudos e da forma de se tratar essa síndrome. Então, por exemplo, lá na década de 70 para 80, houve um trabalho de estimulação precoce que fazia com que toda a musculatura da face, do abdômen, dos braços, que costuma ser muito flácido quando eles nascem, com essa estimulação precoce, eu falo precoce porque começa logo nos primeiros meses de vida, ela se fortaleceu e com isso eles começaram a ter um melhor desenvolvimento. Depois, lá pela década de 90, começou-se inclusive a mudar, mesmo já no final da década de 80, se pensou em mudar a nomenclatura. Era comum naquela época se referir à síndrome de Down como sendo mongolismo, que é um termo que traz uma conotação pejorativa. Muito. E então, em função até de um esforço feito por um colunista da época, o Giba 1,
que talvez você não se lembre, mas certamente o Pedro vai se lembrar. Sim. Ele tinha um filho com essa característica e ele fez um esforço muito grande e conseguiu se mudar. Hoje não se fala mais isso. Sim. Se fala em síndrome de Down. Depois, passou-se a ter uma luta muito grande pela inclusão, pela empregabilidade desses jovens. E eu diria que já na passagem para este século, essa empregabilidade tornou-se quase que uma realidade. Então, hoje é muito comum que jovens como o Caio trabalhem. O próprio Caio trabalha, tem um emprego normal, e estuda também e leva uma vida normal, que eu diria quase praticamente como a nossa. Sim. Então é o que a gente percebe isso hoje. Eu diria que houve uma evolução muito grande. Tem algumas coisas ainda a conquistar, sem dúvida que tem, mas já é muito melhor o cenário do que foi lá no passado. Antigamente, né? Caio é seu filho. Caio é meu filho. Muitas pessoas, né, que estão assistindo para saber. E o Pedro comentou que o senhor é presidente da DIDI, isso. Explica um pouquinho o significado, né? Como a DIDI é uma sigla que traduz a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Ela foi fundada em 5 de dezembro de 1989 por um grupo de pais que, na época, não se conformava com as condições que eles encontravam na escola regular e eles queriam que os filhos fossem além e que também tivessem, acima de tudo, a condição de ser empregados, de trabalhar, a condição de arrumar um emprego, de trabalhar. Então, eles fundaram a DIDI com esse propósito. Na época, era um grupo pequeno de alunos e ficava até aqui na Rua Bento de Andrade, aqui no Ibirapuera. Com o passar do tempo, essa associação foi crescendo. E nós passamos por um período em que conseguimos um comodato de uma fundação lá na Vereador José Diniz, aonde tinha um espaço maior e conseguimos crescer. E lá, nesse período, inclusive, nós conseguimos uma escola regular de ensino fundamental de 1º grau, aprovada pela Secretaria da Educação. Então, nós temos até hoje essa escola de ensino fundamental de 1º grau que educa os alunos e, se tudo correr bem, nós vamos ter mais uma fornada de formandos este ano. Essa escola foi conseguida na época, inclusive, que a presidente da DIDI era minha esposa, que está aqui nos assistindo e que levou durante um bom tempo também a escola nos seus ombros. Poxa, que história bonita. Depois de lá nós passamos para o lugar onde nós estamos hoje, no Brooklyn, na Rua Guararapes, 864, onde nós temos uma sede própria. E nesta sede nós temos ali toda uma programação para todas as idades a partir da idade início escolar. Então, por exemplo, para as crianças a partir dos 7 anos, nós temos o ensino fundamental. Para aquelas crianças que estão já passaram do ensino fundamental e estão em outras escolas, por exemplo, as regulares, é muito comum que lá elas não aprendam. É muito comum que lá elas, infelizmente, não consigam se alfabetizar. Então, elas vêm para a DIDI no seu contraturno e lá nós temos um programa de contraturno para essas crianças. E ali nós alfabetizamos a maioria delas. Depois, a partir dos 18 anos, nós temos um programa de empregabilidade. É dirigido por uma psicóloga e nós temos ali psicólogos, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, temos, enfim, toda uma instrumentação ali para fazer com que esses jovens tenham condições de buscar o seu primeiro emprego e de se fixar nesse emprego. E isso é muito comum e muito bem sucedido. Tanto é que a nossa assistida mais idosa tem hoje cerca de, se eu não estou errado, 57 anos e trabalha há 15 anos na mesma empresa. Puxa. Depois, ao final, quando eles já estão numa idade mais avançada, eles têm um declínio cognitivo importante.
E eu acho que essa é a grande preocupação de momento com a síndrome de Down. Como prevenir essa perda de cognição? Então, para isso, nós temos um programa especial de prevenção à perda cognitiva para esses alunos em estágio mais avançado. Além disso, nós temos outras atividades paralelas, como a dança, o teatro, que eles gostam muito do teatro. Você faz teatro? Faço sim. Você gosta? Muito. Você prefere a dança ou o teatro? As duas coisas. Eu também. Eu amo dançar, é um teatro muito legal. Trabalho lindo. Lindo, né? O trabalho é lindo da Didi, do seu Bento, parabéns. E a sua família também, e todos os membros da Didi. Além disso, a Didi tem uma estrutura muito bem montada para dar todo esse suporte. A gente precisa depois aí, uma oportunidade, de fazer uma cobertura lá na Didi, falar com o nosso pessoal aí, fazer uma cobertura, colocar isso no Instagram e engajar as pessoas do bairro do Brooklyn, não só do Brooklyn, né? Tem Brooklyn, Campo Belo, Moema, né? Como nós fizemos o lançamento do Le Brooklyn, né? Que é um portal para engajar as pessoas do bairro, engajar junto com a Didi aí e trazer as pessoas para participarem e contribuírem com a sua contribuição social, com a sua contribuição de tempo também, porque precisa disso, né? E a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência de envolvimento nesse processo, porque nós temos aí uma capacitação grande, você está entendendo? De jovens e adultos que podem estar sendo inseridos no mercado de trabalho para vários segmentos. E nosso propósito da Bitcoff fazer isso junto, não só a Bitcoff, mas às outras cafeterias, fazer um programa onde podemos transformar muitos baristas nessa área, você está entendendo? Trazer toda essa juventude, essa galera aí. Já continuando aí, complementa pra gente, já vamos iniciar soltando o mimo do dia de hoje. O mimo do dia de hoje é o mimo que ficou gigante, porque é essa parceria que nós temos com a Didi. Já tem aí, acho que 4 ou 5 anos que nós temos essa parceria. É um casamento. Faz parte do DNA da Bitcoff, você está entendendo? Engajar e contribuir e participar dessa causa da síndrome de Down. É uma bandeira que nós levantamos desde a fundação da Bitcoff. E agora, em 2024, nós vamos trabalhar muito mais essa bandeira, porque chegou o momento. A Bitcoff agora vai começar a desenvolver, crescer, e nós estamos juntos com a Didi. Esse é o primeiro mimo nosso. Né? E pegando temos 2? Tem 2 hoje. Uau! Pegando carona no mimo, dia 21 agora de março, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E nós vamos fazer um evento e vamos participar junto com a Didi. E divulgar isso em rede nacional, em todos os lugares, convidando os nossos parceiros e amigos, Beto Hora, pessoal da TV e outros mais que a gente tem amizade, para divulgar isso e difundir isso aí. Muito obrigado. Que legal! Realmente vai ser formidável. Eu gostaria de aproveitar para contar um pequeno detalhe. Eu não sei se vocês sabem, e talvez a audiência nem todos saibam, por que dia 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down? Eu não sei, seu Beto. Eu não sei. Porque a síndrome de Down ela se caracteriza por uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, os nossos cromossomos todos são divididos em 2 partes. No caso da síndrome de Down, o cromossomo de número 21 é dividido em 3 partes e que dá todas as características dessa síndrome. Portanto, 21 por conta disso e dividido em 3, mês de março. Olha, deu uma aula agora aqui, hein? Pode café, seu conhecimento. Bento, pode café é cultura, tá vendo, gente? Cultura, conhecimento. Conhecimento, cultura, engajamento. Bacana, Nossa, seu Bento. Deu uma aula sabia. agora. Eu fiquei arrepiado agora aqui, ó. Muito bom. Ó, fiquei arrepiado. Eu gostaria de contar também que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo lá, nós temos um pessoal especializado que, a partir da classificação internacional das funcionalidades da ONU,
desenvolveu uma metodologia especializada para fazer a avaliação do desenvolvimento dos jovens que estudam na ADID. Então, com isso e através de estudos com uma metodologia própria, a gente consegue, a partir dessa classificação, indicar em que estágio de evolução eles estão dentro da ADID. E com isso nós conseguimos ministrar não só as aulas, mas as capacitações de acordo com o estágio de cada um. Isso é algo muito importante, não apenas para que a gente saiba avaliar, mas também para que a gente possa dar a cada um deles aquela formação que eles precisam naquele momento. Sensacional. Sensacional, seu Bento. Realmente, isso é quase um trabalho científico, né? Isso é um trabalho científico. Então, desculpa, é um trabalho científico. Tem uma metodologia para... Isso, inclusive as primeiras versões desse trabalho já tem uma publicação na revista científica do Mackenzie, que acabou de ser publicada no mês passado. Na revista do Mackenzie. Na revista científica. Científica do Mackenzie. Muito legal, muito bacana isso. Seu Bento, seguindo a informação sobre a nova Rede Nacional de Pesquisa de Síndrome de Down, sediada pela USP, né, na sua opinião, conta pra gente quais são os aspectos que ainda precisam e necessitam melhorar e de uma atenção melhor. Eu não sei se eu posso dizer em aspectos a melhorar. Na verdade, essa rede que a USP está desenvolvendo, ela teve o seu embrião através de um estudo produzido pelo seu diretor, o professor Orestes Forlenza, do Instituto de Psiquiatria da USP, e através de um estudo que eles estão realizando com jovens com síndrome de Down, e estão captando todas as características de saúde, passando por todos os processos de saúde para que eles possam diagnosticar a situação desses jovens e possam, ao mesmo tempo, formar uma base de dados que vão permitir a eles conhecer mais a fundo o que é esta síndrome. A própria ADID está contribuindo com isso através da participação dos seus jovens. Nós temos, se eu não estou errado, não tenho certeza se são 12 ou se são 14 jovens, inclusive o Caio, que estão participando desse processo. É um processo longo, já tem mais de um ano, e eles vão periodicamente ao Hospital das Clínicas, ao Instituto de Psiquiatria. São coletados exames de sangue, exames de urina, feita a análise dental deles. O Caio passou, inclusive, por um processo... o cardíaco, os aspectos cardíacos. O Caio passou, inclusive, por uma análise do sono. Ele precisou dormir lá uma noite, coordenação motora, exatamente. Todos os aspectos, enfim, decorrentes dessa síndrome são analisados. E isso forma uma base de dados importante. Porém, eles começaram fazendo isso somente aqui em São Paulo, até porque o Hospital das Clínicas fica aqui, a facilidade é maior. E eu não conheço muito a fundo essa rede. Ela está sendo divulgada agora em função de um financiamento que eles obtiveram, se eu não estou errado, do CNPq, mas eu acho que agora eles deverão expandir isso em nível nacional. E vai ser excelente, porque vai permitir com que a gente conheça profundamente esse aspecto através dos estudos que certamente serão divulgados. Muito legal isso aí, bacana esse programa. Muito bom. Seu Bento, quais são as principais barreiras ainda, né, que você ainda observa no tempo de hoje e que medidas você sugeria para superar essas barreiras? Olha, eu acho que a gente ou para melhorar. Melhorar ainda, né? Essas barreiras, elas diminuíram bastante a partir da lei de cotas. Nós temos, na verdade, uma dificuldade bastante grande ainda de encontrar empresas que se predisponham a empregar esses jovens, sendo que eles, com a supervisão adequada, têm
perfeitas condições de executar algumas tarefas dentro dessas empresas. Então, eu acho que uma das barreiras é essa. E eu estou olhando assim muito do ponto de vista dos jovens mais adultos, né? Que realmente, quando chegam à idade adulta, eles podem trabalhar e contribuir, inclusive, com as suas famílias, e muitos fazem isso. Então, acho que uma delas é essa. Agora, olhando para trás um pouco, eu vejo ainda algumas barreiras do tipo... Eu diria que há um certo preconceito, e esse preconceito vai, inclusive, se multiplicando na sociedade, assim, olhando com um certo viés para escolas especializadas, como, por exemplo, a Adide, que tem hoje lá atendidos cerca de 200 jovens, dos 7 aos 57 anos, e atende todos muito bem. Nós, inclusive, temos 3 sites de atendimento. Temos a Guararapes, temos uma parceria com a Universidade de Santo Amaro, no site aqui de Santo Amaro, e na Universidade de Santo Amaro, no site lá do Jardim das Embuias, numa região bastante vulnerável de São Paulo, onde nós atendemos 40 jovens lá. Então, eu entendo que você contar com uma escola especializada que possa oferecer as condições para o desenvolvimento deles é algo muito importante para a sociedade. Sim. E essa discussão ainda passa, é tímida. Ela passa por alguns aspectos em que as pessoas preferem discutir a inclusão na escola regular, que eu acho excelente, desde que a escola regular tenha condições para isso. Tenha condições. E o fato é que a maioria delas não tem. Acredito, é o que a gente acredita. Eu acredito nisso e eu tenho alguns amigos que já passaram os problemas com os filhos por isso. Não tem nenhuma lei, assim, que obrigue, tipo, um comércio, aliás, qualquer empresa, tipo, ter pelo menos uma pessoa com síndrome? Com síndrome, não. A lei de cotas, ela faz com que determinadas empresas tenham uma cota de pessoas com deficiência. Ah, mas isso não significa só com síndrome. Exatamente. E o problema é que essas empresas preferem preencher essas cotas, quando preenchem, com pessoas com deficiência física. E porque a deficiência física, uma cadeira de rodas, por exemplo, você adapta ao seu mobiliário e a pessoa trabalha normalmente, é tão produtiva Sim. quanto qualquer outra. Sim. Já a síndrome é algo que produz uma deficiência intelectual. E isso exige um certo trabalho a mais, exige uma certa supervisão a mais e um cuidado maior para introduzir essas pessoas na empresa. E é por isso que a gente tem no nosso programa de empregabilidade psicólogos e assistentes sociais que vão até a empresa e fazem dentro da empresa a sensibilização para que o ambiente da empresa fique mais favorável a receber os jovens. Entendi. Então, a lei de cotas, ela não é específica... Não é específica. Para pessoas com síndrome. Exatamente. E sim com qualquer deficiência. Qualquer deficiência. E eu queria saber do Caio, o senhor comentou, seu Bento, que ele trabalha, certo, Sim. Caio? Qual é a importância de você se sentir incluso no meio do trabalho? O que você diz? É que no trabalho faz a gente se sentir mais importante. Que máximo, se sentir mais importante, né? Tá vendo? Como é importante isso, a inclusão. A inclusão é muito tem importante. Tantas empresas que podem fazer isso no Brasil, né? E não estão enxergando para isso ainda. É uma pena, né? Então a gente precisa fortalecer, mostrar que tem capacidade. Está aqui o Caio com a gente aqui conversando, batendo papo, tomando café. Tomando café, ele gosta. Trabalha, né? E cuida da vida dele e que a gente tem que transformar essa realidade do Caio para não sei qual universo. Qual universo, seu Bento, no Brasil, tem um censo disso? Tem algum número, alguma... O IBGE tem uma indicação. É um número que, por exemplo, a síndrome de Down seriam 300 mil no Brasil.
Dos matriculados no estado de São Paulo apenas, seria alguma coisa como 140 mil. Mas são números que, se a gente for analisar no detalhe, me parece um pouco estranho, sabe? Eu não confio muito nesse número, não. Nos números. Mas é o número que existe. Tá. O senhor acha estranho porque é menos ou mais, na sua opinião? Eu acho que é mais, na minha opinião, porque... Mais de 300 mil, então? Eu acho que, na verdade, a estatística mundial indica que entre 600 e 700 nascimentos, tem a síndrome de Down. Entre 600 e 700? E isso aumenta muito com a idade da mãe. À medida em que a mãe passa dos 30 anos, isso aumenta geometricamente para os 40 anos, muito mais, e assim por diante. Então, eu tenho aqui comigo que esse número está subestimado. Está defasado, está subestimado. Não diria errado, sabe? É feito com base em... Não é feita uma pesquisa profunda, assim, com detalhamento, né? Eu acho que também não é, porque o próprio IBGE, quando a pesquisa normal tem aí algumas... ele faz como um bom trabalho e tudo mais, mas tem umas falhas, a gente sabe disso, às vezes ele não consegue acessar nem as informações todas, né, que existem. Mas é muito bom ter essa informação, seu Bento, pelo menos desse número, para ver o universo que existe no Brasil, né, que pessoas que precisam de empregabilidade. Exatamente. Né, e pode fazer N funções. Né? Então é importante isso. Muito obrigado, seu Bento, mais uma vez. Licença. Você não queria ficar do meu lado, mas a produção mandou ficar do meu lado também, entendeu, Mimo? É que você tá do meu tamanho, né? Lá vem Pegou, ele produção? com os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos fazendo o nosso programa do Café da Manhã, todos os sábados às 9 horas. E o LeBrooklyn Portal aí, ó. LeBrooklyn, falei, LeBrooklyn. A Didi está no Brooklyn. E o LeBrooklyn vai visitar a Didi. O LeBrooklyn vai visitar a Didi e nós vamos engajar a Didi no LeBrooklyn e no Brooklyn. Porque tem muita gente que está aí no Brooklyn que não conhece a Didi. Precisa conhecer, ir lá, visitar e participar. Colaborar também. Fechou. Sensacional, Mimo. Obrigado, Você Mimo. arrasa. Já volto. Você é fundamental no nosso café da manhã todo sábado. Então vamos lá. Com você, Giovana. Comigo? Então o Caio falou que ele se sente muito importante, né? Caio, quero saber mais de você. Você tem uma facilidade lá, faz amigos, conta. E qual é a importância também de você se sentir importante, como você falou, mas participar do Adidi também? A Didi, eu entrei na Didi desde os meus 7 anos. 7 anos, olha. E hoje, a minha idade atualmente é 35. Eu daria uns 20 e poucos anos para ele, seu Bento. Isso é bom, Sério Caio, mesmo, parecer tem uma mais boa jovem, né? Genética. Isso é bom. É que ele também mudou de emprego agora há pouco tempo, né? Ah, é? Então ele está no emprego novo dele faz apenas 2 semanas. É? É verdade? É verdade. Ele deu um sorrisão. Ô, Caio, você está gostando desse novo emprego? Bastante. Ah. Um monte de alegrias, joinhas. Ai, sensacional, muito bom. Então, Caio, quero saber de você e do seu Bento. Uma pergunta pra vocês dois. Nossa. Eita! Com quem vocês tomariam um café? Pode ser uma celebridade, pode ser alguém do seu meio pessoal. Um café da manhã, um café da tarde, café da noite. Conta aqui pra gente. Mas, pra mim, é de encontrar com uma celebridade. Uma celebridade. E Qual? quem é a celebridade? Qual celebridade você tomaria? Um deles é um cantor. Um cantor! Quero saber quem é esse cantor. Quem é esse cantor? Luan Santana. Eu também! Ô, Luan Santana, você viu que coisa aqui? O Caio, aqui agora, disse que quer tomar um café com você. Assiste e depois vem aqui e manda um alô
pro Caio. Nós vamos atrás de você. Encontro. Você gosta do Luan Santana? Sim, eu gosto muito dele. Muito legal, Caio. Que coisa. Aqui tem outros fãs aqui dele também, porque as pessoas que estão ali nos assistindo já estão mandando mensagem falando aí que também adoram o Luan Santana. Não, e agora ele tá nas mídias, né? Porque ele voltou com a ex aí há muito tempo. Você ficou sabendo? Não. Eu tô te contando em primeira mão. E seu Bento, conta pra gente, quem você tomaria um café? Olha, eu já tomo um café toda manhã com essas duas pessoas aqui, isso me dá um prazer imenso. Mas se eu pudesse escolher uma pessoa, infelizmente já é falecido, mas eu gostaria muito de tomar um café com uma personalidade, o Gabriel Garcia Marques. Uau! Que é um contador de histórias e eu tenho praticamente todos os livros dele. Em cada um ele conta uma história diferente. Eu gostaria muito de ouvir ele contando essas histórias pessoamente. Poxa, seu Bento, sensacional. Gostaria de convidar, como é o nome da sua esposa? Marivone. Aparece aqui, Marivone. Tá com vergonha. Vem aqui, dona Marivone, esposa do seu Bento, mãe do Caio. Vem aqui pra gente finalizar esse programa maravilhoso hoje. Família. Né? Em família. Uma coisa sensacional. Sensacional. Aê, que família linda! Nós, tá, do Pod Café, gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês. Foi muito gostoso o nosso bate-café, né, Pedro? Foi sensacional, seu Bento, Dona Ivone, Caio. Muito obrigado por ter vindo aqui. E saiba que vocês moram em nossos corações. E a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês e pela Didi. O seu Bento é um amigo, eu considero ele como um amigão, uma pessoa sensacional, um coração gigante. Nós é que agradecemos e aqui eu reitero o seu convite aí para quem puder, dia 21, um dia inteiro de programações, a Rua Guararapes, 864, naquela pracinha em volta que tem ali. Nós vamos estar celebrando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Estão todos Vou aproveitar aqui e convidar para a viagem a minha amiga Carol Roxo para participar junto com a gente lá no dia 21, na praça, lá na Didi. Tá? E nós vamos trazer outras pessoas, outras empresas para somar nesse dia. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, mais Giovana, um sabadão termina. Fechamos com chave de ouro. E, gente, sábado que vem temos um horário marcado com você às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, Pod Café, Beat Coffee, tamo juntos. Eu e Pedro e eu te esperamos sábado que vem, hein? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana pra vocês.